Buenas! Estamos aqui para mais um podcast Estação 29 do site Paralelo 29. Um oferecimento de Bela História, Antiquário e Brechó. Primeira loja em Santa Maria e região que une tudo isso em um só local. Ali na Olavo Bilac, 415, é uma quadra da Praça dos Bombeiros ali. Inclusive, trabalha-se com restauros lá. Estamos então recebendo Vou aqui... ter que ir lá então, Zé. Está aberto, né, para quem quiser patrocinar aí o podcast Estação 29, né? Pode contatar através das redes sociais, né, ou nós mesmos aqui. E lembrando, né, Zé, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, que quem está assistindo o Estação 29, entre no YouTube e se inscreva no canal Paralelo 29, e toda sexta-feira às 19 horas, sempre um novo episódio do nosso podcast. Perfeito. Então o nosso convidado agora é o Ricardo Ritzel, jornalista aqui de Santa Maria, também escritor e cineasta. Eu acho que ele não gosta muito dessa pecha ainda, né, Ricardo? Mas, enfim, o Ricardo está com um curta, um documentário no Festival Internacional do Uruguai, já um curta bastante conhecido em algumas sessões em que está sendo apresentado, né, que é Gumersindo Saraiva, né, a Última Tumba, isto... Quase, Mauro, quase. A Última Batalha, perdão. Isso mesmo. Perdão, eu confundi, a Última Batalha, né? Ricardo, bem-vindo, né? E como é que surgiu essa ideia de fazer esse curta, né? Que recupera a história gaúcha aí, um período... Primeiro, saudação aos meus entrevistadores, muito obrigado pelo convite. Ao Gil, que eu estou encontrando, que está na técnica aqui, o Paralelo 29. É um prazer voltar a Santa Maria e me encontrar com vocês. O Mauro foi meu colega, meu chefe lá na Razão. Prazer imenso. Tempos antigos, né? Um prazer imenso reencontrar o Maurão aqui. E, Mauro, respondendo a tua pergunta, estou muito feliz. Eu, o Marcos Fabrício, que entrou nessa empreitada, nessa aventura comigo de fazer esse curta-metragem, o Gumersindo Saraiva, a Última Batalha. Então nós lançamos ele dia 30 de novembro de 2022, porque ele foi classificado aqui para o 15º Santa Maria Vídeo Cinema. Uma honra imensa participar do Festival de Cinema da minha cidade, uma iniciativa do Cassol, do Ribas, que trouxe essa atividade, elevou essa atividade de fazer cinema, de fazer vídeo, do audiovisual a um outro patamar, é o grande palco. Isso trouxe um profissionalismo grande, levou profissionais, revelou profissionais aqui na cidade, e tudo que é cultura a gente tem que aplaudir. A cultura, a gente não precisa só de arroz e feijão. A gente precisa de arroz, feijão, livro, cinema, dança, poesia, muito mais, literatura. Né? Isso é que alimenta o homem, isso é que liberta, né? De tudo. E o Gumersindo começou essa caminhada do dia 30 de novembro de 22. Desde então foram 3 festivais, selecionados para 3 festivais. A gente escolheu a dedo também esse festival. Esse 3 já inclui o de Montevidéu. Inclui o de Montevidéu. Foi o Festival Internacional del Cine de Santana de Guácaras, em Corrientes, né? Foi o Santa Maria Vídeo Cinema. E agora, para o meu orgulho, para a minha vaidade, eu estou muito feliz, nós fomos classificados para o Festival Internacional del Cine Documental do Uruguai. De 600 obras inscritas de 43 países, 60 foram selecionadas. Uma delas é Gumersindo Saraiva, a Última Batalha, e isso só nos traz orgulho, né? E assim eu ressalto, é uma produção santamariense.
Toda a ficha técnica. Eu estava verificando ali, exato. Todo Rogério Rocha Lobato, o publicitário, Marcos o professor Fabrício, da produção, né? Rubens Anzolin Fabrício, que é um jovem cineasta que vai surgir, anotem esse nome, sabe? Vera Mesquita, né? Fazendo atriz. Aí depois sim, teve figurantes de Itacurubi, de Bossoroca, teve o Cavaleiros da Paz, que é uma confraria de cavalgada lá de Porto Alegre, né? Teve a Piquete feminino, Apolinária Cardoso de Souza de Itacurubi, que fizeram essa cavalgada junto com a gente. No total de quantas pessoas participaram das filmagens? Ah, Mauro, cinema envolve muita gente. Agora, tantos figurantes lá que eu não sei. Total, eu não sei. Mas é mais de 50 pessoas envolvidas, tá? E nós gravamos ele lá no exato local onde o Gumercindo foi atingido, um tiro mortal. Capão da Batalha é esse? Carovi, interior de Santiago. Interior de Capão do Cipó, antigo Santiago. Exato. E aí ali começou, a gente fez uma pesquisa e descobrimos um trajeto até então desconhecido do Estado Maior, que quando o Gumercindo tomou o tiro, os caras viram que era um tiro fatal e se separaram da tropa. A tropa revolucionária foi pelas estradas buscando garruchos na fronteira com a Argentina, buscando o exílio. E o Estado-Maior do Gumercindo, com o corpo dele, ele não tinha morrido ainda ali no Carovi, entraram pelas fazendas. Saíram do Carovi, entraram na Fazenda Santiago, em Bossoroca, Fazenda Camaquã, também em Bossoroca, passaram para o Passo do Inferno, que é já indo para hoje o município de Itacurubi, e enterraram o corpo do Gumercindo num pequeno cemitério. Só para, como várias pessoas veem o podcast, né, e pessoas que não conhecem a história do Rio Grande do Sul, né, só para situar, né, o Gumercindo Saraiva, quem foi? Né, esse foi um general, né, mas eu queria que tu explicasse bem uma síntese assim, Lica, para o pessoal entender. Lica, desculpa, o apelido do Hitzel também, ele é conhecido assim, né, do Ricardo Hitzel, aí para os mais próximos, então. Então define quem é o Gumercindo Saraiva. O Gumercindo Saraiva, ao meu ver, e de muita gente que estuda a história do Rio Grande do Sul, é o mais famoso general revolucionário rio-grandense. Nesse período que a gente chama de período revolucionário rio-grandense, que vai de 1893, na Revolução de 1893, até 1930, alguns até colocam aquela Revolução Constitucionalista de São Paulo nesse período, né? O Gumercindo era um fazendeiro, um estancieiro, radicado em Santa Vitória do Palmar, Ele nasceu, existem muitas controvérsias, mas a gente descobriu o registro de batismo dele de Arroio Grande. Mas ele Arroio Grande, município, né? Município, lá no sul do estado. Não Arroio Grande daqui. 43, com 50 quilômetros de Jaguarão, lá perto do Uruguai. Mas o Gumercindo Saraiva se radicou, né? Ele fez uma estância, Curral de los Arrojos, que era lá em Santa Vitória do Palmar. E em 1890, um pouco antes, 1889, com a queda da monarquia, houve um período muito conturbado politicamente da história brasileira. E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente, né? Só para tu ver, o governo do estado, que naquela época se chamava presidência do estado, trocou de mãos 16 vezes. Em questão de um ano e meio. E tudo na base da bala e da faca. Não, nesse primeiro período foi um período de conturbado politicamente. Então entrou um governador, existiam muitas críticas, o pessoal, né, claro, às vezes naquela época o pessoal resolvia um pouco na espada e na bala, mas não teve conflitos armados e foi trocando, porque é uma instabilidade política muito grande. O Brasil saiu de um regime monárquico, mas uma monarquia parlamentarista. Né? E o Gumercindo se inseria nesse movimento. Só para entender, né, Mauro? O Brasil vivia uma monarquia parlamentarista. O Dom Pedro governava com mãos de ferro, sim, existe até luvas de película de veludo para mão de ferro, claro que é. Mas ele era um poder moderador. O Brasil monárquico não tinha livre imprensa,
tinha livre debate político. Dom Pedro nunca fez repressão política, nunca fez censura, nunca empastelou jornal. Bom, mas voltando ao Gumersindo, né? Mas é isso que eu estou tentando explicar. Né? Com a queda da monarquia, se instalou a república, que na verdade foi um golpe militar, né, que foi dado. Não teve nada de queda da monarquia. Foi o primeiro golpe militar que deram aqui no Brasil. E aí, em seguida, uma república que pretensamente teria que ser uma democracia, né, com a crise política, com a crise econômica muito grande por esse período conturbado, né, de instabilidades políticas e tal, o Brasil entrou numa crise muito financeira. E a gente sabe hoje, quando um país entra numa crise assim, as forças fatistas, né, naquela época não se dizia isso, mas forças autoritárias tendem a ser valorizadas, né? E o Marechal Deodoro da Fonseca fechou o Congresso, fechou o Senado, fechou as câmaras municipais, fechou as câmaras estaduais, e a monarquia se transformou numa ditadura. E numa ditadura sanguinária. Ele mandava matar gente, repreensão, jornal empastelado. Então, nós saímos de uma monarquia que pretensamente é um Estado autoritário para partir para uma república que era mais autoritária, mais mão de ferro que a monarquia. Aqui no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. O Júlio de Castilhos, que tinha um pequeno, mas muito bem organizado Partido Republicano Rio-Grandense, nessa turbulência política, econômica, social, tomou o poder e fez uma Constituição baseada no Augusto Conte, que positivista, né? Positivista, que a gente vê na história, é uma das filosofias políticas que veio influenciar Karl Marx até, que é considerada uma filosofia política libertária até. Mas aqui o Augusto Conte dizia que os mais antigos tinham que governar pela sua idade, aquelas pessoas mais instruídas fariam um conselho e governar. Aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, eles colocaram a palavra os militares são poder moderador. E aí a coisa se tornou uma ditadura Tu vê, Mauro, assim, essa situação de 1890, antes da Revolução, é muito parecido com o que nós vivemos há pouco tempo. Pois é, isso exatamente aí que a gente... Aí tu vê, o Júlio de Castilhos influenciou, passou alguns anos, em 1913 ele faleceu, câncer de garganta, assumiu o seu sucessor, Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros passou 20 e poucos anos no poder, até o Tratado de Pedras, até a Revolução de 23, aí o Tratado de Pedras Altas... Foi a última, bem dizer, né? Teve a Revolução de 30 ainda, né? Aí ele passou para o Getúlio. O Getúlio, depois de ser governador do Rio Grande do Sul, se tornou presidente. Em 2, 3 anos ali, em seguida, promulgou o Estado Novo, que foi uma das ditaduras mais sanguinárias, né? O Getúlio fez o salário mínimo, o fundo de garantia. O que chama atenção, né? Mas ele também fez uma ditadura. O que chama atenção, né, é que nesse período, né, vamos falar do Rio Grande do Sul, aqui a coisa se resolvia, era uma coisa ou era outra, né? Tipo hoje, esquerda e direita, na época era Chimanga e Maragato, enfim, liberal conservador, ou não exatamente isso aí, monarquista e republicano, né? Então foi um período em que se brigava muito, né? Trazendo isso para hoje, é possível uma comparação? Existe, é isso que o meu raciocínio estava entrando, né? Que depois do Getúlio do Estado Novo, teve uns períodos, né, de democracia no Brasil, em 64, uma nova ditadura. O que liga uma na outra? É uma ditadura constitucional. Estava na Constituição que aquilo é uma ditadura. Né? Então tu vê que esse tipo de política influenciou hoje o Bolsonaro. Ele prega isso. Ele pode dizer que não só democracia, mas a gente sabe que, de uma maneira ou de outra, eles estavam pregando um golpe de Estado e um governo autoritário. Né? Possivelmente, se deixasse o Bolsonaro fazer o que ele quiser, ele ia fazer uma ditadura aqui no Brasil, ia impor
ou pelo menos um poder executivo forte, enfraquecer o legislativo. Há quem que diga que o Lula também flerta com estas possibilidades. O Lula está ligado, o Lula o PT é um partido, não é da esquerda, é um partido sindicalista, sempre foi. Né? E com um aliado de partidos da esquerda e com uma pauta da esquerda que ele faz. Dificilmente eu acho que o Lula ia fazer, né, ia conseguir ou ia fazer isso. Talvez isso seja uma contrapropaganda da direita brasileira. Agora, a direita brasileira é namorada de uma ditadura, né? Eles adoram. Isso vem lá de trás. Não é de hoje, né, Mauro? Tu ver que não é de hoje. E o Gumercindo Saraiva era um estancieiro, sabe? O positivismo tem uma coisa também, sabe, né? Ele pregava, eram dois mundos. Eu coloco isso tanto no meu livro como no filme, que ali foi um confronto de qualquer coisa, um confronto de dois mundos. Um mundo rural, arraigado às suas tradições, com uma tradição militar de 300 anos, que nem é aqui no Brasil, onde cada linha de fronteira foi marcada a pata de cavalo, a tiro de fuzil e espadaço. Eles não sabiam resolver politicamente no diálogo não tinha possibilidade. Toda coisa encrespava. Quem ganhava na espada era o... Foi assim que foi resolvido as coisas aqui por quase mais de 300 anos. Desde que o padre e os jesuítas chegaram aqui, até 1893, quando iniciou a Revolução, as coisas eram resolvidas assim, estimuladas pelo governo. Tinha uns castelhanos, do outro tinha uns argentinos, os uruguaios do outro lado que queriam tomar aqui. Né? Durante a Revolução Farroupilha, a gente sabe que o Roças apoiou os revolucionários, mas estava de olho no Rio Grande do Sul. Tanto que na hora que ele propôs aqui essa ajuda para os revolucionários farroupilhas, teve aquela famosa resposta do Canabarro, né? Se os primeiros dos soldados argentinos pisar em solo brasileiro, nós se aliamos aos imperiais e tiramos a bala vocês daqui, né? Era o recado que se dava. É a maneira que se resolvia aqui as coisas politicamente. Na Revolução de 93 não foi diferente, né? Esse mundo rural encontrou um mundo urbano, cheio de gente, com a industrialização já incipiente aqui no Rio Grande do Sul, e o Júlio de Castilhos tirou o velho problema aqui, né? O velho problema de todas as revoluções do Rio Grande do Sul. Aumentou o imposto dos fazendeiros, do gado, da carne, dos produtos agrícolas, né? Diminuiu os impostos urbanos, favoreceu houve um êxodo do rural, as cidades começaram a ficar grandes, a industrialização começou, impôs universidades, quer dizer, são dois mundos diferentes. Tinha um mais progressista do ponto de vista social, dizendo, porque o que a gente sabe é que as estruturas, elas não eram questionadas. Ao que você sabe. Qual estrutura tu está falando? A estrutura agrária, por exemplo, a estrutura fundiária da terra. Eu queria saber isso aí. Mauro, assim, o Gumercindo representava um mundo que muito pouco mudou. Desde 1650 até 1993, o meio rural do Rio Grande do Sul muito pouco mudou. Talvez um uniforme, uma roupa, era uma arcabuz, aí depois virou um rifle Koblen, a espada era o mesmo, o punhal era o mesmo, o meio de transporte era o cavalo. Quer dizer, o mundo aqui do Rio Grande do Sul, em 300, quase 400 anos, muito pouco mudou. Com uma tradição, né, com uma tradição forte. E aquilo que nós chamamos aqui, né, é oriundo, esse mundo rural, até ele não é só do Rio Grande do Sul, é de uma região. É aqui assim, quando chegaram os jesuítas aqui na bacia, na grande planície do sul da América Meridional, a bacia do Prata, que envolve o Rio Uruguai, Rio Paraná, Rio Paraguai, sabe? Aqui se estabeleceu uma sociedade agrária, pastoril, né? Com uma tradição, um tipo de gente, que era a solidão do Pampa, sabe? As pessoas eram solitárias, tá? Tinha a capital, Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre, mas o resto era campo. Aí surgiu uma figura do gaúcho, que naquela época era um pejorativo, era um cara que pulava de estância em estância, buscando espaços
né, trabalhos ocasionais lá. Era visto meio como marginal, né? Mas assim, de qualquer maneira, esse tipo essa sociedade que surgiu ali entre 1650 e 1700 originou uma cultura que está no norte da Argentina, que está em todo o Uruguai e que está aqui em todo o Rio Grande do Sul. E hoje até eu acho que entra um pouco para Santa Catarina. Isso se chama cultura gaúcha ou cultura gaúcha. Tem a música, tem poesia, tem a forma de falar, tem a forma de agir, tem a forma... É uma cultura. E hoje, Ricardo, né, trazendo para os tempos atuais, né, o Rio Grande do Sul evoluiu junto com o resto do país e do mundo. Comparando com a história do Rio Grande do Sul daquela época, o que você vê de mudança no povo gaúcho hoje do Rio Grande do Sul? Traz bastante herança desse período ainda ou já se perdeu bastante? Não, isso é inegável. Eu tenho uma frase que pode ser um paradoxo, mas eu acho que ela é muito certa, sabe? Que a história é sempre muito atual, tá? A história nos ensina. A gente conhecendo o nosso passado, a gente sabe onde a gente está hoje. E até tem uma boa iluminação para onde a gente vai. Tu me perguntar se existe cultura gaúcha ou cultura gaúcha hoje? Sim. Mas hoje ela está implantada num outro mundo. Nós olhando aqui da janela, nós temos, né, edifícios, temos carro, temos avião, temos internet. Né? O mundo é diferente, mas existe ainda uma cultura. Eu agora estou chegando... Né, existe uma música, existe uma poesia que é cultivada aqui, existe um jeito de ser, um jeito de falar. O sotaque, a fala. O sotaque. Tu chega lá no Rio... O Brasil são 5, mas qualquer um de nós chegar no Rio de Janeiro, de São Paulo, os caras vão olhar para nós e dizer, tu é argentino? Tu é... Eles não sabem, nós temos outra maneira. Né? Uma vez eu entrei num restaurante no Rio, lá faz tempo isso, tudo, e o garçom disse, o que manda, gaúcho? Eu disse, como é que sabe que eu sou gaúcho? Né? Ele não tinha nem falado, Mauro. Andando, cara grandão desse jeito. Andando, né, com a forma de andar, só pode ser gaúcho, né, cara, tá? Então, existe isso, né? Eu, por exemplo, uma vez eu fui ao Festival de Cinema de Recife, e era muito mais fácil entender os argentinos, os uruguaios, do que os chilenos, do que os nordestinos. Era outra língua. Nós chegávamos de manhã para tomar café da manhã, tinha bode, tinha... Quer dizer, é uma comida diferente para eles, é uma iguaria, mas para nós é outro tipo de coisa. É a mesma coisa eles chegarem aqui, um paulista, e olhar aqui, chegar numa parrilla, olhar, tem tinchulim, tem tripa gorda, tem ubre, tem timo. Uau, que horror! E é bem bom. É bem bom. A gente sabe. Então isso são diferenças culturais, são diferenças e que a gente tem que saber. Hoje o mundo é interligado, né? Tu aperta um botão, tu fala com um amigo teu que mora em Tóquio, que mora lá, como se estivesse aqui do lado. Sim. E a cultura gaúcha resiste, né? Claro que tem centro de tradições gaúchas, que é uma coisa muito mais arraigada, é uma coisa interessante isso, né? E aí, Ricardo, assim, uma outra situação que eu te pergunto, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado, né, sua cultura mais conservadora, é vista, pelo menos, perante os outros estados do país. Considera isso? Conservador? Um pensamento mais conservador, né? Mais tradicional, as tradições, cultura. O Rio Grande do Sul, primeiro, antes de qualquer coisa, o Rio Grande do Sul está inserido no Brasil. Quem diz que a Revolução Farroupilha foi uma revolução para ser separatista, está no lixo, completamente enganado. Sim. Nunca foi isso, né? Existe aqui setores, a própria Revolução, esse período, quem estuda, eu acredito que o período revolucionário rio-grandense é muito mais significativo no campo de tradições, de culto a personalidades, da cultura gaúcha, do que a Revolução Farroupilha. Até considero o nosso estado, né, bastante machista, até... Nós somos caudilho. Nós saímos de uma sociedade agrária, rural, pastoril, e veio muito isso para os dias de hoje. Mas assim, aqui, como em qualquer lugar do mundo, tem um lado liberal, tem um lado mais conservador, tem um lado mais progressista.
Eu não vejo. Aquela coisa, eu acho que é um mito isso, né? Mas é o gaúcho, machista, não sei o que lá. Né? Isso existe em todo o Brasil. Acho que a questão não é do gaúcho, que é mais machista ou não. Lá no Nordeste... Nós até conversávamos, o Rodrigo ia te fazer essa pergunta, lá no Nordeste, no Rio de Janeiro, tu vê hoje... hoje gaúcho, a igualdade, hoje, né? a igualdade de gênero, né? Uma questão, vamos botar a igualdade de gênero. Ela é diferente aqui do que no Rio de Janeiro, em São Paulo. Vai lá, tu vai ver. Os caras matam a mulher lá, porque a mulher quer se separar, e o cara vai lá e mata a mulher. Tanto lá no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como aqui. Isso é uma barbaridade. Essa questão que o Rodrigo... Chamam nós de machista, mas eles fazem pior, eles fazem a mesma coisa, igual. É claro que nós temos aquela coisa, aquela garganteada, gaúcho, não sei mais o que, e tal. Né? Existe, mas isso existe em tudo quanto é lugar. Nós temos que mudar essa mentalidade besta, né? Não é só aqui no Rio Grande do Sul, em todo lugar. É claro que aqui, né, com essas tradições cultuadas aqui, ele fica um pouco exacerbado, essas coisas, mas são caricaturas, são estereótipos que não correspondem à verdade. Não, o fato, o Rio Grande do Sul elegeu e reelegeu pela primeira vez, né, um governador assumidamente gay, né, homossexual, que é o governador Eduardo Leite. Eu acho que até é o primeiro do país, né? Mulher, isso a Ieda Cruz, põe por terra um pouco esse mito. Olívio Dutra, talvez um dos melhores governadores que teve nos últimos tempos aí, né? E olha que eu não sou PT, mas eu tô analisando aqui. E Ricardo, agora nós vamos precisar, né, em função do nosso tempo, vamos entrar no intervalo e daqui a pouco a gente retorna novamente. Ouça o podcast Estação 29 também pelo Spotify. Buenas, então o podcast Estação 29... patrocínio de Bela História, Antiquário, Brechó, Comercialização e Restauração de Móveis Madeira. Fica aqui na Olavo Bilac, em Santa Maria, 415, perdão. A uma quadra dos Bombeiros. Então, continuando esse bate-papo gostoso aqui com o Ricardo Ritzel, né, mais conhecido como Lica, né, que tá aí com o filme, né, Gumercindo Saraiva, A Última Batalha. Né? Eu tinha dito no bloco anterior A Última Tumba, é que eu confundi com o livro. O livro, não. Eu quero saber essa história das 5 tumbas do Gumercindo, né? Desse líder revolucionário que a gente o Gumercindo primeiro mexe com a política brasileira, com a política do Rio Grande do Sul, né? Ele foi o maior opositor do patriarca, entre aspas, do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, que era um baita ditador e sanguinário, né, Mauro? O Júlio de Castilhos, aqui em Santa Maria, a inteligência federalista pegou num hotel lá perto da Gare e interceptou um militar que vinha de Porto Alegre entregar aqui para o Martin Oyer. Martin Oyer era um herói da Guerra do Paraguai, que era um político que se tornou um radical positivista, tinha uma milícia aqui e perseguia opositores do regime. Que era contra o Júlio de Castilhos. Batia nos caras, torturava, matava e tal, né? Essa inteligência captou um bilhete que, na verdade, depois eu descobri, porque isso apareceu também lá na campanha, apareceu lá nas missões. Isso, eu acho, para mim, era uma circular que o Júlio de Castilhos mandou. Dizia assim: aos inimigos não se dá quartel. Se atinge a honra, se atinge o patrimônio, se atinge a família e com a devida discrição a vida. É forte, né? É uma circular. Essa era a orientação, né? Essa é a orientação. Os caras montavam milícias, Mauro, para perseguir opositores do milícia. Degola. O que me chama a atenção, né? Se o cara não parasse com fazer oposição, 10 mil o rio-grandense ia acabar com a garganta cortada. O que me chama a atenção, né? Nós temos um município aqui ao lado, chamado de Júlio de Castilhos, nós temos ruas, escolas, enfim. O pessoal do Júlio de Castilhos aí, alguém pode ficar bravo contigo? Não, por quê? Hoje em dia. Hoje essa é a história.
Quer ver uma outra coisa? É que a história foi contada de outra maneira. Mas, tem alguns seguidores dele hoje, quem seriam? Claro que tem. Quem seriam? Tem vários. É porque assim, ao Júlio que dá Júlio. Ele reprimiu, fez todo ditador afaga com uma mão e bate com a outra. Todo ditador. Adolf Hitler, Getúlio Vargas, Benito Mussolini, todo ditador. Lá os líderes da União Soviética, todos eles fazem isso. Com uma mão afaga. Aquela coisa do Augusto dos Anjos, né? A mesma mão que te afaga, aquela, né? Que te bate, a mesma boca que te beija, aquela que te escapa. É assim, isso é um jogo político, é uma teatralidade política. Aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil, como também em vários lugares do mundo, a história é contada por quem vence. Eu pergunto uma coisa para você aqui. Quem é o maior degolador da história do Rio Grande do Sul? Seria o Latorre? Né? O Latorre matou 300 lá em Ulha Negra, ensandecido entre goles de cachaças e impropérios, né? 300, cara, um só homem. Os historiadores hoje, e historiadores confiáveis, Flores, a esposa dele, até naquela época, Venceslau Escobar e tudo, viram que lá em Ulha Negra houve uma batalha que morreram 270 e poucos soldados pica-paus. Só que capturaram uns 40, 50, 60 soldados, capturaram um regimento inteiro lá e pegaram 60, 70 prisioneiros. Entre esses prisioneiros, um coronel Pedroso lá de Piratini. E esse coronel Pedroso era uma espécie de líder de milícia castilhista. Como era o nome dele completo? Agora assim eu não me lembro, ele tem no meu livro lá, né? Mas esse coronel Pedroso era líder de milícia, ele perseguia opositores do regime. Não é o que tem a caminhada aí. Não, esse é outro. Esse nós já conversamos, né, inclusive. Tá? Aí esse cara perseguia lá no sul do estado, a área de atuação dele ali no sul do estado e na campanha oeste lá. E ele perseguia opositores, invadia casa, roubava, saqueava, estuprava, enfim, ele reprimia aqueles que não estavam compactando com o poder. Mal comparando o que acusa as facções criminosas aí do narcotráfico de fazerem hoje, eles faziam muito pior na época. E esse cara, esse coronel Pedroso, descobriu onde é que tem a família do ladrão Latorre. Ele estava ali do outro lado da fronteira, em Ribeira, numa localidade ali. O ladrão tinha levado a mulher dele, a filha, e deixado com o pai, que era uruguaio. E o Adão, quem é que era? Era um negro pobre, agregado do Joca Tavares, que era um opositor do regime, do castilhista, né? E o cara foi lá, ele sabia, mas ele também... O Latorre tinha uma origem... Olha só, o Latorre era... Escrava? Ele era negro libertário uruguaio. Sim. Sabe? Possivelmente um pai dele, o avô dele tinha fugido aqui das charqueadas ali do sul do estado e entrou para o Uruguai. E o Uruguai, negro que pisava no Uruguai era livre. E aqui era... Né? Nós brasileiros mantivemos essa abominável, né, prática de um homem ser dono do outro homem por muito mais tempo. No Uruguai desde 1830 e possivelmente ele seja um descendente desses negros libertos, né? E aí o Adão era pobre, negro, né? Mas tinha uma coisa que me chamou a atenção na hora que a gente estuda a história do Rio Grande do Sul. Ele era tenente-coronel. Para ser tenente-coronel revolucionário, um cara tinha que pelear muito, tinha que ter muito bom valor dentro de um campo de batalha. Pois é. Era um cara temido. Essa era uma credencial. Tanto que ele estava em todas as revoluções, com Aparício, com o Gumercindo, com o Joca Tavares. Ele era o homem de confiança dessa gente. Ele devia ser um soldado. Ele era um executor. Ele era um soldado valoroso, antes de qualquer coisa. Sim. Matou gente degolada? Matou, a gente sabe disso. Mas não era 300. Ele sabe que ele matou o coronel Pedroso, com aquele velho. Quanto vale a vida de um homem? O Adão respondeu, né? Quanto vale a vida de um homem valente? Ele olhou, valente, pode ser, honrado, não. Mas a tua vida não vale nada aqui na minha mão. Né? Então degola, negro de merda e tal, aquela coisa toda. E ele passou a faca.
né? O Negro Adão matou gente degolada, matou, mas não foram 300. Foram o Coronel Pedroso e possivelmente mais 8 que pertenciam ao piquete dele e que fizeram essa violência essas revisões da sexual e violência da família. Tem autores, eu não inventei isso, Mauro. Eu sou jornalista, eu não sou historiador. Eu conto, eu busco a história de historiador. Pesquisa o que o sensato. Escreve. Isso é uma história. A história do período revolucionário rio-grandense é uma história de paixões, de polarização política. Mas hoje a gente já tem historiadores bem confiáveis que colocam a coisa de uma maneira sem essas paixões. Ricardo, assim, a história do Rio Grande do Sul ela é bastante... contada. Meu pai era um que, enquanto foi vivo, lia e estudava em casa a história do Rio Grande do Sul. Mas eu te pergunto, voltando para o cinema, tá fazendo recontando uma história, de um período que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul. Existe alguma pressão ou cobrança de setores mais conservadores ou tradicionais da história? Claro, óbvio. A história do Rio Grande do Sul, tem muita gente que não tem interesse em contar essa história dos perdedores. Há muitos mitos aqui. Isso já chegou até você? Claro, a gente sentiu pressão. Tinha gente que queria mudar o roteiro. Do filme, Ofereceram um patrocínio, mas com a cláusula lá, deles poderem entrar no roteiro e que tinha que ter gente também para estar em todas as apresentações. O Rio Grande do Sul tem umas coisas claro. Tudo bem, eu acho. Tomaram um legítimo você pode não, questionar nada, o hino. As pessoas que questionam você teve agora recentemente até um debate, independentemente de ter razão ou não, as pessoas ficam bravas pelo fato de questionar. Aqui não se pode questionar a Bíblia, não se pode questionar nada. Não se pode questionar. Tem pessoas que dizem que a gente está fazendo um revisionismo, mas não é revisionismo. Nós estamos buscando os livros, está aí, as informações estão aí, a flor da terra, estão aí, só basta colhê-las, não é nenhum, é só um trabalho de juntar e montar as coisas. Tem historiadores muito conceituados aqui em Santa Maria, em todo o Rio Grande do Sul, que olharam o nosso trabalho, não, é isso aí. Mas tem gente que não gostou. E assim como eu estava terminando aquela história do Adão da Torre, que até hoje, durante 100 anos, é considerado um sanguinário, um exemplo de Maragato, sanguinário, o Maragato que era um sanguinário. Sabe quem é o maior degolador do Rio Grande do Sul? Um coronel estancieiro em Cruz Alta, chamado Firmino de Paula. Firmino de Paula, né? Esse cara, só os amigos dele, só os irmãos de arma dele, contabilizaram 1.200 degolados. E ele comandava ou ele degolava também? Esse tipo de gente não faz, né, Mauro? O bandido, ele não faz, ele manda os outros. Sim, porque as pessoas têm essa imagem, de que ele estava lá passando faca. O Firmino de Paula pegou 270 maragatos prisioneiros ali em Palmeiras das Missões, levou para Cruz Alta e ia deixando em volta de Cruz Alta, de 15 em 15, degolados, com placa, eu sou Maragato, isso aqui que vai acontecer com quem continuar sendo Maragato. Quando o Gumercindo foi morto lá nas Missões, no Carovi, lá, o Firmino saiu com a tropa dele perseguindo. No caso, eles eram adversários. Saiu perseguindo essas tropas federalistas, opositores. E só para um pequeno... O Gumercindo entrou com 400 caras armados com algum mosquetão da Guerra do Paraguai, umas adagas, lança feita de tesoura de esqui, cortava esteira, amarrava com virava uma lança. Quando ele fez essa volta de 3.000 quilômetros, foi até a fronteira de São Paulo e voltou, sem tomar uma derrota significativa, e chegou lá no Carovi, ele tinha mulheres, crianças junto com eles, e uma verdadeira multidão, muitos fugindo das outras cidades, outros tendo ido lutar lá por vingança, né? E o Firmino mandou os caras perseguirem esses caras. E não interessava se era mulher, se era criança, se era soldado, se não era soldado, se era velho. Mandava maniar eles pelas mãos com couro, enrolava uma porta do pescoço e depois na frente da tropa executava, degolava sumariamente. Isso foram mais de 1.200.
Alguém diz que o Firmino de Paula é o maior degolador? Eu já ouvi, já li livros sobre isso, né? Ele é considerado, tem o nome de rua lá em Cruz Alta. Uhum. Mas já tem, claro que tem autores que dizem. Eu vou contar uma, isso talvez seja uma anedota, não seja verdade, mas é uma história corrente em todo o Rio Grande do Sul, que em 1923, com a nova revolução, né, aí não do governo já tinha morto, Flores da Cunha, Honório Lemos, outros personagens, as mesmas ideias, né, de ser lutando, ser em oposição. O Firmino de Paula, já quase nonogenário se apresentou para lutar na Revolução. Me apresenta. Aí os caras olharam, pô, velho, não vento, né? Não tinham como dizer não, né? E colocaram o Firmino numa situação de administrativa, né? Assina aqui, matava um boi, tinha uma hora, então assinava ali, assina aqui a dispensa, assina a requisição disso, tá faltando bala, pede bala, botaram ele numa situação, mas ele, nonogenário, com a apneia, daí numa das reuniões do Estado Maior, lá que ele estava, lá em plena campanha revolucionária, lá, né? O Firmino dormiu e os oficiais ficaram constrangidos. Pô, quem vai acordar o general agora? Que era tido como violento, explosivo. Ninguém queria acordar. Né? Ninguém queria. Aí um cutucou ele, general, eu vou meio que se acordou. O que a gente faz aqui com esses couros do gado aí que a gente alimentou a prova? E ele meio dormindo, disse, degola. Talvez seja, eu acho que isso já é uma brincadeira, Ricardo, mas demonstra bem o temperamento dos caras. Da gente entrar em duas perguntas finais, né? Eu sei que o Rodrigo está curioso de saber como é que, e os ouvintes também, como é que se dá esse processo de fazer cinema, enfim. Mas eu te pergunto uma coisa sobre a história do Rio Grande do Sul. Eu sou autocrítico isso aí. Eu conheço a história do Rio Grande do Sul muito menos que tu. Não tem problema nenhum. Né? Mas assim, a gente aprende muito pouco sobre a história gaúcha. Se a gente pegar qualquer estudante, ou não precisa nem... pessoas, poucas sabem, não precisa saber em detalhes, entendeu? Mas tem uma mínima compreensão dessa história. Tu acha que é a falha no sistema de ensino em relação à história gaúcha? Claro. Isso é proposital? Pode ser, é bem possível. O status quo político dominante talvez não goste durante muito tempo, né, Mauro? A gente viveu, pegar os últimos 100 anos aí, 100 e poucos anos, a gente viveu mais tempo em ditadura do que em democracia. Mas aí entra uma coisa estranha, né, Zé Mauro? Há pouco tempo agora estava se discutindo o próprio hino, né? Rediscutindo a história do Rio Grande do Sul. Se fosse negro eu também não ia gostar disso. Mas aí entra uma questão também, você tem um estudo, né? Na minha época não tinha, acredito que agora também é muito superficial o estudo da história do Rio Grande do Sul, mas nas escolas. É totalmente. Então, aqui nas escolas, eu pelo menos tive ali uma coisa, os jesuítas, as missões ali por cima. Que é muito... E o dia da Revolução. E a Revolução, aquela apologia, a Revolução Farroupilha. O fato de... Que nem foi assim tanto, que nem... né? Eu acho que a Revolução Farroupilha não é tudo isso, não foi separatista, foi uma revolução, foi um protesto pela alta de impostos, por um esquecimento de uma província abandonada. São histórias que contadas da ótica, de uma ótica, dominante, né? Que a gente sabe, né? Pouco você sabe sobre outras histórias que fazem parte da mesma, do mesmo período. Mauro, assim, eu tive o prazer... Massacre de Porongos, por exemplo. Eu tive o prazer de viajar, de conhecer, de até passar um tempo aqui nesses países do Prata, até um pouco mais aí. E eu acho que a nossa história, para ela ser contada, para contar para o meu filho, por exemplo, se eu tivesse que escolher uma história para contar para o meu filho, o Zé Manuel, que tem 12 anos, que eu vi na escola, e teriam que contar a história da América Meridional. Nós temos que contar a história da Argentina, contar a história do Uruguai, a história do Paraguai, do Chile. Aí nós vamos entender bem a nossa história. E nesses países que já visitou, o pessoal conhece mais a sua história? Tu quer ver uma coisa agora? Eu estou aqui na minha próxima produção, meu próximo livro que eu estou trabalhando agora, que vai sair, tá? É sobre o Andrés Guaçurari Artigas,
que era o filho adotivo do Artigas. Aqui no Brasil, o Artigas e o Andresito sempre foram ladrão de cavalo, sabe? Bandido, bandoleiro, saqueador. No Uruguai, o Artigas está lá na Praça da Independência, é o libertador do Uruguai. Sim. E mesmo assim, ele morreu exilado, porque os uruguaios tiraram ele de lá, ele morreu no Paraguai. Ali na Argentina agora mesmo eu estive lá agora, passei por Poçadas, se tu entrar em Poçadas, São Borja ali, Santo Tomé, tu entra em Santo Tomé, tem uma estátua do Andresito. Tu entra em Poçadas, tem uma estátua de 20 metros. São heróis nacionais. Assim, nós estamos contando a história errada? Não. Essa é uma parte né, que os argentinos, os uruguaios contam, e nós somos os outro lado da história. Assim como tem, por exemplo, Guerra do Paraguai. Houve um revisionismo logo no início do século, no fim do século passado. O Solano Lopes era um besta. É um cara que mandou os filhos da pátria, de crianças, defenderem, lutarem contra soldados profissionais, que era a nossa cavalaria rio-grandense, tropa de elite do Império Brasileiro. Né? Pô, que isso? O Solano Lopes, sabe? Só que ele teve um revisionismo no Paraguai, porque o Paraguai estava destruído. Colocaram o Solano Lopes como o primeiro grande estadista. Mentira! Foi o primeiro ditador de uma longa linhagem de ditadores latino-americanos. Essa história também nós temos. Quando nós recontar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, nós temos que recontar toda essa história. Às vezes nós somos bons, às vezes nós somos maus. Nós, que eu digo, brasileiros, luso-brasileiros. Eu tenho que te fazer uma pergunta bastante polêmica nesse. Eu creio. Ninguém questiona. Tu acha que as câmaras de vereadores, né, que legislam, prefeituras, deveriam revisar nomes de ruas, de escolas e estátuas dessas figuras que... Isso é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né, Mauro? Herói lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem... Lá o cara homenagens, aqui no Brasil também, a gente vê muita coisa. São Paulo acho que já aconteceu também, né? Já tem muita coisa aí, tem muitas coisas esquecidas. Para mim, por exemplo, o Gumercindo é um grande personagem da história do Rio Grande do Sul e ele é desconhecido. Tá? Tanto que eu comecei a fazer o curta-metragem e aí nós fomos interrompidos, tivemos que ser afastados um ano ali por causa da pandemia, e aí eu fiz o livro. Era para sair o filme e depois o livro. Aí o livro me deu um retorno, chegava gente para mim, o Gumercindo que lutava com o Bento Gonçalves, saía com Flores da Cunha. Nós gaúchos não conhecemos a nossa história. Não está nos bancos escolares a nossa história. E assim, tu quer que coloque o que tu pensa, Ricardo? Não. Eu quero que a história seja discutida, debatida. Não se sabe nada. Vamos debater isso aí, vamos ver. Né? Então é isso que eu vejo, assim. Revisionar, sim, eu vejo muito bandido. Assim, o próprio hino, vamos revisionar o hino. Eu acho aquilo um pouco exagero, sabe? Da parte do movimento negro. Mas é um bom ponto de explorar e trazer a causa ao debate. Sim. É a mesma coisa, por exemplo, o movimento LGBT, agora tem um monte de nome, de número ali, de letras, né? Como é que é a linguagem neutra? É óbvio que ninguém vai falar todas, não vamos mudar o português, mas aquilo ali é uma maneira de chamar a atenção, né? Para quê? Para a causa. E assim, como bandeira, que às vezes a gente precisa chamar uma propaganda, o que é? Tu estava chamando a atenção aqui do patrocinador, tu está falando, tu está chamando a atenção para aquele patrocinador. E a mesma coisa das causas sociais, das causas políticas, das causas humanitárias. Às vezes tu precisa de uma jogada de marketing. E agora, Ricardo, né? Voltando... depois. Voltando para os tempos atuais agora. A política do Rio Grande do Sul atual, né, e tanto do Brasil também, esse movimento que nós vivemos hoje,
tem traços desse período histórico ou já mudou completamente? Eu sei que você também tem bastante conhecimento da área política também, né? Já... Não tô... eu sou jornalista. Sim, jornalista acompanha de tudo. De política que eu sei, um dos melhores repórteres políticos de Santa Maria é o José Mauro Batista, conhece, né? A gente sempre aprendi muito com ele ali, muito perspicaz, sempre procurando notícia e tal. Assim, o que eu acho, pelo menos o que eu entendi da tua pergunta, né? O que é a política hoje? Eu acho que nós estamos enfrentando, nós passamos por um período onde a nossa democracia foi extremamente ameaçada. O nosso desenvolvimento, a nossa cultura foi ameaçada. Aqui no Brasil, se hoje um candidato da extrema-direita tivesse ganho essa eleição, nós não teríamos cinema, não teríamos teatro, estava tudo parado, não teve financiamento. Tem gente que diz, uma vez um cara chegou e disse para mim, eu não preciso de artista, eu preciso de médico, eu preciso de advogado, eu preciso de engenheiro. Mas que triste isso, né? Mas ao mesmo tempo ele assiste novela, ele ouve música, ele lê. Isso quem falou foi um médico aqui de Santa Maria. De repente ele queira outro tipo de arte, né? Mas a arte a gente não pode. Eu não preciso gostar de alguém. É a mesma coisa com uma raça, com um tipo de música. Eu não preciso gostar, eu tenho que respeitar só. Com certeza. Agora tu dizer eu não preciso de artista. Que triste isso, né? E assim tu vê, e assim digo mais ainda. Se um candidato, se essa pandemia não tivesse entrado exatamente em março de 2020, né, que entrou, um ano depois nós não teríamos o SUS. O SUS seria fechado aqui, assim como as universidades públicas. Me diz quantas pessoas iam morrer sem o SUS aqui no Brasil? Nós estamos debatendo. Hoje aqui no Brasil tem uma corrente que debate, não, Estado mínimo. Temos que ter o Estado mínimo. É verdade, o Estado não pode se meter muito na vida das pessoas. Mas qual é eu acho que assim, que não existe mais assim, essa história de comunismo e capitalismo, não existe mais isso. Não existe mais essa comunismo. Essa polarização quer ver, da Guerra Fria. É a minha teoria. China, Rússia, não são mais comunistas. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos é o que mais intervém na economia. Quando deu a bolha imobiliária, eles injetaram 15 trilhões de dólares na economia americana. Na Covid, eles botaram mais 20 trilhões de dólares na economia. Quer dizer, não existe mais comunismo. Não existe mais. E esse debate que o Estado tem que ser mínimo. Pegar o Brasil com tanta pobreza, com tanta falta de educação, com tanta necessidade de saúde, com tanta necessidade de educação, com o trabalho que está sendo feito nas universidades, a excelência da educação brasileira está nas universidades públicas. Os caras queriam fechar a cultura agora, né? Queriam liquidar com a cultura brasileira. Qual é o tamanho exato? Essa é a pergunta hoje em dia. Não é comunista, isso aí é discurso. São narrativas que são colocadas. O comunista, eu sou capitalista, eu sou comunista. São narrativas políticas atrasadas até. Eu até dou uma risada quando o cara começa com esses papos. Sabe por quê? A grande pergunta hoje no mundo é qual é o tamanho do Estado. Lá, nos Estados Unidos nós temos. O cara lá trabalha de lixeiro na rua de Gari e ganha 10 mil. Tem uma capacidade de hoje que uma pessoa aqui no Brasil ganha 10 mil, 15 mil reais. Compra um carro. Paga coisa. Agora, qual é o tamanho? Qual é o tamanho do Estado? Da dignidade do seu povo. Correto. Que tem a saúde, que tem a educação, que tem a cultura. Esse é o tamanho do Estado. Nós já estamos chegando na parte final, né? Sim. Tu quer fazer a pergunta sobre a produção cinematográfica? Ricardo, né, a gente fala de cinema brasileiro, né, ainda é visto com bastante crítica, inclusive por parte dos brasileiros, né? Que filme brasileiro não presta, que só tem gente pelada falando o nome, né? E dá muito valor às vezes às produções estrangeiras, né? E existem outros países do mesmo patamar de
social e econômico do Brasil, que também se destacam hoje no cinema mundial e que ganham, inclusive, prêmios internacionais. Eu queria que tu coloca... Argentina é um... Argentina. Assim, o que eu acho é que aqui no Brasil, o cinema comercial, esse tipo de cinema mais popular, chanchadas, comédias, nome feio, né, cara, palavrões, são mais publicitariamente divulgados. Vende? Vende. Nós temos um povo. Assim, pessoal, eu tenho quase 60 anos, eu já vi muita coisa, e uma coisa eu tenho certeza, eu posso afirmar para ti. Se tu oferecer Mozart para a população lá da Rocinha, lá das periferias, eles não vão deixar. Paladar não retroage. Depois que tu conhece coisa boa, tu não vai deixar. Eles oferecem, põe na televisão umas músicas, põe, né, histórias sem muito a ver. Eles vendem o que as pessoas vão consumir, é isso que eles estão recebendo. Mas põe Mozart, põe coisa boa para essas pessoas, vai ver se eles não vão ver. E aqui no Brasil, e aqui na América Latina, você faz sim filmes de primeira qualidade, só que não são divulgados. Entra num site chamado Retina Latina. Tem filmes de toda Colômbia, Peru, Equador, Argentina. Entra ali e vê. Absorve aquelas histórias. Tu vai ver que é um cinema, tu nunca mais vai ver o Duro de Matar, esses filmes de ação, explosões, sabe? Por que o cinema argentino hoje é um cinema de destaque no mundo inteiro? Roteiros muito bem trabalhados. Mas situações muito bem trabalhadas que não necessitam de explosões, necessitam de Star Wars, de raios laser, espadas luminosas. Aquele filme Relatos Selvagens, não sei se vocês assistiram, com Darim e outros grandes, roteiros lapidados, com extrema acuidade, muito bem bolados. Tu não precisa de efeitos especiais, tu não precisa de nome feito, não precisa de grandes produções. Não precisa apelar mulheres nuas para sexo, sabe? Tu não precisa. Agora tu vê umas histórias fantásticas que te prendem a atenção. Mas aqui no Brasil, né, a gente tem, pela TV pelo menos, e agora com streaming, né, que se aposta mais em novelas, em séries do que o próprio cinema. Vamos falar, não precisa nem ir para Rio, São Paulo, que tem tantas obras boas que tem aqui. Aqui, Santa Maria, tem uma obra que não foi, acho que se passou uma vez aqui, de um cineasta santamariense, foi muito. Nós mesmos, aqui de Santa Maria, nós soubemos valorizar um trabalho. O Grito, do Luiz Alberto Cassol. Do Beto Cassol. Esse filme é um filme curtinho. Ele é impactante. Não tem quem não fique, que não sinta. Ele não tem uma palavra. Não é dito uma palavra. Foi uma interpretação do Cineide, né? Que fez o Dorival Chamaguarda lá, e de um outro veterano, são dois veteranos, atores veteranos gaúchos, dirigido por um santamariense, tá ganhando prêmio no torto. Eu brinquei até com o Cassol, vai ter que comprar uma estande nova de tanto prêmio que tu vai ter. Quantas vezes aqui na cidade do Cassol passou esse filme aqui? Pois é. Infelizmente nós temos... Então, entende? Eu acho que assim, nós estamos divulgando aquilo comercial. É mais fácil vender mulher pelada, vender tiro, morte, esse tipo de coisa. E a obra de arte são esquecidas, porque acham que o povo não vai gostar, não é vendável. Ofereçam uma obra dela, passem o Grito lá nas periferias de Santa Maria para vocês verem. Perfeito. É isso que nós precisamos. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo já tá estourando, né? A gente agradece a presença aí, Ricardo. Com certeza a gente bateria muito mais papo sobre cinema, né? Sobre cultura, enfim, sobre história, né? E lembrando, né, que esse podcast
tem o patrocínio, né, de Bela História, que é um antiquário de Santa Maria. A gente falou bastante história. Foi lá, pode deixar. Né, onde também tem brechó e restauro de móveis. Né? Fica aqui na Olavo Bilac, aqui pertinho da Praça dos Bombeiros ali, é bem fácil de encontrar. Eu estou morando em Porto Alegre, mas eu vou dar uma passada hoje por lá, vou dar uma vista lá. Então, muito obrigado, Ricardo. Obrigado aí, Ricardo, né? Conhecedor da história, né? Cinema. Com certeza aqui as nossas portas sempre estarão abertas para participar do Estação Obrigado, 29. foi uma honra tremenda estar aqui com você, uma honra encontrar meu colega, meu ex-chefe, José Maurão Batista, sabe? O Gil também, que foi meu colega lá na Razão. Foi uma honra falar sobre tudo isso. Desculpa eu dar um tapa nesse meu microfone mas agora. Isso é podcast. Me emocionei também com essa. Eu acho que assim que a gente tem que lutar por um Brasil melhor, que a gente tem que lutar, é uma luta perene que na América Latina inteira isso. Eu tive o prazer de conhecer toda a América Latina e é uma luta de todos nós. E se nós unificarmos, contarmos junto, como agora eu vou contar a história do Andrecito, agora em livro, em filme, nós unirmos essas histórias e a gente vai ver que às vezes nós brasileiros, nós portugueses, e eles também, às vezes nós somos bandidos, às vezes a gente somos mocinho, mas o que é que nós vamos melhorar nosso modo de vida, nossa união, e principalmente ter mais cultura, mais saúde, mais educação aqui no Brasil, isso que a gente espera. E liberdades políticas, é claro. Tá bem, então. E para você que está assistindo, nosso muito obrigado, né? Se inscreva no canal Paralelo 29 e toda sexta-feira às 19 horas, sempre um novo convidado aqui na nossa bancada.